é uma questão jurídica, porque o esporte foi reconhecido naquele ano, 87, campeão. Foi para a Justiça em 88 para manter esse título e a Justiça em 99, o processo transitou em julgado, chegou ao fim e falou, legal, quem ganhou foi de fato o esporte. Passa-se o tempo, em 2011, a Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, edita uma resolução dizendo que o Flamengo também era campeão brasileiro de 1987. Está só melhorando, né? Só melhorando. A confusão vai aumentando. E vai longe. E isso continuou na Justiça. O esporte foi para a Justiça, derrubou na Justiça, o TRF5 derrubou, depois foi para o Superior Tribunal de Justiça, manteve o esporte único campeão de 87, o caso chegou ao Supremo Tribunal Federal. Em 2017, a primeira turma do Supremo decide que não era válido, não era válida a resolução da CBF e com isso manteve o esporte único campeão brasileiro de 1987. Teria, em tese, parado por aí. Em 2024, o Flamengo volta ao Supremo Tribunal Federal e pede uma reconsideração da decisão da primeira turma do Supremo. Ou seja, estica ainda mais juridicamente essa corda, que é a maior batalha jurídica do futebol brasileiro. Tem 39 anos desde que foi movida a primeira ação. E agora o Supremo vai analisar. Relator desse caso era o ministro Luiz Roberto Barroso, ele se aposentou. Barroso, em 2017, votou a favor do Flamengo, mas perdeu por 3-1 num julgamento que aconteceu na primeira turma. O que aconteceu agora de novidade é que, nessa ação movida pelo Flamengo, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, é favorável à tese do Flamengo. Diz o seguinte, tudo bem, a Justiça de fato decretou o esporte vencedor, disse isso já transitou em julgado, não tem mais o que fazer. Mas não impede que o Flamengo também seja reconhecido. Isso não muda em nada o título do esporte, mas acrescenta um vencedor em 1987. Essa é a grande treta. Viria a divisão do título na visão da Procuradoria-Geral da República. Na visão da Procuradoria-Geral da República. Fato é que os tribunais até hoje só deram vitórias ao esporte. Então, isso que vai ser o grande lance. O Supremo Tribunal Federal, em algum momento, vai analisar esse caso. Agora, as curiosidades. Paulo Gonet, isso é curiosidade totalmente extra-jurídica. Paulo Gonet é botafoguense. Deu um parecer agora favorável ao Flamengo, reconhecendo que o Flamengo deveria ser reconhecido campeão brasileiro de 87. O ministro Marco Aurélio Mello, que já se aposentou do Supremo, é flamenguista roxo e ele votou contra o Flamengo naquele julgamento. Então, para você ver que não necessariamente o time de um ministro vai influenciar a forma como ele vota. Para completar, o ministro Jorge Messias é quem vai assumir esse caso. E ele é assumidamente torcedor do esporte. E ele vai assumir esse caso que tem o esporte. Também não influencia em nada, porque o Marco Aurélio Mello era o torcedor fanático do Flamengo e votou contra o Flamengo. Para completar a história toda, o advogado do esporte chama Vasco. Só para trazer todas essas curiosidades envolvendo a miscelânea jurídica, que é esse caso entre o esporte e o Flamengo. Esporte e Justiça, caminhando juntos aqui no Novo Dia com Jairo Nascimento e Théo Cury. Que dupla, hein?